Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: Sendo assim, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, ou dependendo da tradução, ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Olha o que Pedro, gente, escreveu aqui movido pelo Espírito Santo. Aonde a palavra diz ali, para que ele vos exalte no tempo certo. O socorro do Senhor, ele nos alcançará no momento exato. Mesmo, que ao nosso ver já seja tarde. Mas Deus, ele nunca chega atrasado. Ele chega sempre no momento certo. Deus, ele sempre está conosco. A gente sabe que vai passar por situações difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele nos deu toda a instrução. Ele disse que aqui nós teríamos aflições, mas que seria necessário termos o quê? Bom ânimo. E o bom ânimo, gente, nós só conseguimos ter através da nossa fé. A nossa fé, ela não pode ser abalada. Esse é o grande objetivo do inferno. É abalar a tua fé, a tua base, a tua estrutura, para que você comece a retroceder através de palavras negativas. Deus esqueceu de mim, isso não é para mim, isso, aquilo, aquele outro, e assim a pessoa vai. Ela começa a se amaldiçoar muitas vezes. Muitas vezes Jó, quando estava lá no desespero, ele amaldiçoou, o dia do seu nascimento. É verdade, gente. Quantas pessoas que estão passando por situações difíceis e começam a falar mesmo assim: por que eu nasci? Por que isso? Por que aquilo? Começam questionamentos. Porque a intenção do inferno é essa: abalar a tua estrutura. Porque ele sabe que se ele conseguir atingir a tua fé, ele te desestrutura. Você começa a pensar negativamente, falar negativamente. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Ele vai tentar depositar tudo que ele puder aqui, para que desça e a pessoa fale. No momento em que ela fala, as coisas são concebidas. Não se esqueça de que Deus, ele formou tudo falando, para nos mostrar o quanto as palavras têm poder. Se você disser que vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Se você disser que vai ser ruim, vai ser ruim. Se você ficar murmurando, a vida do murmurador é aquilo que ele fala o tempo todo, gente. É muito sério. E aonde ele diz aqui: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu preciso lançar para Deus a ansiedade. Se veio o problema, Senhor, a situação é essa, Pai. Me ajuda. Porque no momento em que você faz isso, você lança para ele a ansiedade, a preocupação, porque nós somos seres humanos. Vem o problema, nós nos preocupamos.
Começamos a pensar, como é que eu vou fazer para resolver isso? Jesus, e agora? O que eu faço? Lança para ele. Toda, não é pela metade, é toda. Lança para ele, Senhor, a situação que se levantou aqui é essa. O meu coração está aflito, eu estou preocupada, eu estou passando por isso. Coloque para ele. Ele tem cuidado de vós. Ele vai nos dar a direção, ele vai nos dar a palavra para que a gente possa resistir o diabo. A palavra diz aqui: sede sensatos e vigilantes. Porque na maioria das vezes, as pessoas, quando elas estão vulneráveis, quando elas estão passando por uma luta, uma dificuldade, elas se tornam vulneráveis. Quando é que Satanás ataca? Quando é que um animal ataca a sua presa? Quando ela está vulnerável. Você já viu aqueles vídeos da selva, aonde tem ali tipo um rebanho, né, de determinada espécie. Aí aquela onça, um leopardo, um leão, enfim, eles ficam só rondando. Eles dispersam a manada ali, o rebanho, para que o mais frágil fique para trás, alguém fique esquecido. Aí eles vão lá e atacam. É assim que o diabo procede. Quando a pessoa ela está vulnerável, quando ela deixa de crer, quando ela retrocede com palavras, quando ela deixa de confiar, porque é o que ele vai tentar fazer no meio da luta, ele vai tentar te desviar da presença de Deus. Por isso você deve orar mais, buscar mais, se consagrar mais. No momento em que você está enfrentando uma dificuldade, ore mais, busque mais. Peça para alguém te ajudar em oração. Diga, eu estou passando por essa luta, que me ajudem em oração. Levante ali 2, 3 pessoas de fé para orar com você, para te ajudar a guerrear espiritualmente e fisicamente. Mantenha-se conectado com o Pai, para que Ele possa estar sempre cuidando de você. Só que não se esqueça que no momento em que você retrocede com palavras, você abriu a brecha, a porta, você dá legalidade e o diabo vem e te ataca. Então não dê legalidade, não abre a porta da dúvida, do medo, da insegurança, da falta de confiança. Porque daí é aí que o inimigo vem e te ataca. Sede sensatos, vigilantes. O diabo, vosso inimigo, dependendo das traduções, diz o vosso adversário. A minha é a King James atualizada. Então, ele diz aqui, anda ao redor como leão. Por isso que eu dei o exemplo ali, né, do leão. Porque geralmente o leão, se você for olhar no leopardo, eles atacam quase sempre da mesma forma. Eles tentam dispersar os que estão perto, deixando ali um sozinho, vulnerável, para eles atacarem. E rugindo e procurando a quem devorar. Devorar, gente. Devorar, né? Então, aqui Pedro ele sabia muito bem o quanto é difícil a gente ficar alerta e despertos durante toda uma peregrinação, uma luta, uma caminhada. Não é fácil, né? Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As lutas vêm, as dificuldades virão. Eu não posso me afastar de Deus, eu não posso culpar Deus, porque está escrito que nós vamos passar por momentos difíceis. E olha o que ele diz aqui, resisti-lhes, permanecendo firmes na fé, gente, conscientes de que irmãos que tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, não é só você que está enfrentando luta hoje, não é só você que está enfrentando batalha hoje.
Olha para os teus irmãos no mundo, ao teu lado, ao teu redor. Quando você liga a televisão para assistir notícias e você vê está enfrentando lá, está passando por um terremoto, outros estão passando ali por enchente, outros estão passando lá por queimadas. Aquelas pessoas estão ali, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas. Outros estão recebendo um diagnóstico nesse momento de um médico dizendo: você está com câncer, você está com uma doença degenerativa, você está assim, você está assado. Só que nós temos que fazer o quê, gente? Usar a nossa fé. Senhor, esse é o diagnóstico do homem, mas o teu aqui diz que Jesus já levou sobre si toda a dor, a enfermidade, o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu já estou sarado. Eu fico com esse aqui. Claro, a pessoa tem que se sujeitar a fazer o tratamento do médico, a passar por processos, muitas vezes de quimioterapia, radioterapia. Para quê? Para que ela seja curada realmente. Se Deus deixou a inteligência para o homem, a ciência, a medicina, que muitas vezes a inteligência tanto o homem usa para o mal como ele usa para o bem foi desenvolvido para criar, equipamentos, aparelhos para fazerem diagnósticos mais precisos, para que a pessoa seja tratada inicialmente, para que ela possa ser curada, para que doenças possam ser revertidas, para que a pessoa obtenha a cura. Isso Deus deixou. A parte ruim é quando o homem usa para quê? Para fazer droga, para criar bomba, bomba atômica, armas, coisas. O homem usa a inteligência dele tanto para o bem como para o mal. A escolha é dele, Olha aquelas pessoas que são ali, que estudam para salvar vidas, enquanto alguns estudam para desenvolver mais química, mais porcaria para o povo ficar viciado, para destruir vidas. São escolhas. Como eu vou usar a minha inteligência? E ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, gente, vos restaurará, confirmará e concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Então, a luta não vai durar a vida inteira. Ela é curta. É uma leve e momentânea tribulação, ao qual nós vamos passar. É luta com um familiar, é uma luta no trabalho, e ali vai, gente. É um problema que se levanta na saúde, mas nós devemos permanecer firmes e saber que outras pessoas estão passando pelo mesmo que a gente. Que isso sirva de consolo para você. E ore por essas pessoas também. Diz: Senhor, eu não estou sozinho nessa, tem outros irmãos meus aí no mundo que estão passando pela mesma dificuldade, ou até pior ainda que a sua. Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, há alguns anos atrás, em Lajeado, eu era recepcionista. Gente, eu escutava tanta coisa que eu dizia: Jesus, misericórdia. Um dia havia uma pessoa na recepção esperando o seu familiar lá dentro, que estava sendo medicado, atendido, e a outra estava saindo lá de dentro, que estava acompanhando, um outro familiar seu, e estava ali já fazendo medicação, já há algum tempinho, Quando os dois se encontraram, Jesus, como é que está lá, fulano? Nossa, fulano tá assim, o outro não sei o que, lá não sei o que, e o outro queria estar pior ainda. Ele dizia: mas lá em casa tá assim, tá assado, tá desse jeito, tá como o diabo gosta. Gente, quando aquele homem disse aquilo, eu disse: Senhor, misericórdia. Eu fiquei escutando o diálogo dos dois, porque eles estavam bem na minha frente, na recepção. Gente, palavras negativas o tempo todo.
Um querendo estar pior do que o outro. Um falando isso, aquilo e o outro, não, mas lá em casa, ó. Querendo dizer, não, mas lá na minha casa tá muito pior. Querendo estar pior que o outro. E eu disse, Senhor, a boca fala do que o coração tá cheio, gente. Quantas pessoas estão assim, querendo estar pior que a outra, querendo estar numa situação pior, não, querendo se vitimizar, querendo ser coitado, que passe a mão na cabeça, ai, coitadinho. Você não é um coitado, você é mais do que vencedor, é o que diz a palavra. Você está enfrentando uma luta, está, mas você tem que ter a paciência, a perseverança, manter-se firme na fé, na oração, na busca, para que você vença a batalha. Como é que os soldados venciam e vencem uma guerra hoje? Eles têm que ter paciência. Eles têm que ter estratégias de guerra. Eles têm que ficar ali vigilantes, para que no momento certo eles possam atacar e cuidar para não serem atacados. É assim, gente. E a gente precisa cuidar o que a gente fala. A gente precisa resistir o diabo para que ele fuja da gente. E como é que a gente resiste a ele? Firmes na fé. Estar firmes na fé, gente, significa crer na palavra e falar a palavra. Jesus não disse se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você disser para esse monte, lança-te daqui lá no mar, ele vai? Vai. Se você crer, se você tiver fé. Foi assim que Jesus resistiu a Satanás. Ele disse, está escrito. Quando a tentação vier, a palavra de Deus, ela precisará sair da tua boca. É nesse momento que você vai declarar a palavra. Nesse momento, quando vinha a tentação para retroceder, quando vinha a tentação para que você negue a tua fé, para que você culpe a Deus, declare a palavra. Diga, olha aqui, diabo, a palavra diz que eu sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele já conquistou tudo para mim na cruz. Eu sou mais que vencedor, eu sou livre, eu estou curado, porque ele já levou tudo lá, sobre as suas feridas, nas suas pisaduras, ele levou tudo. Então não aceite. A enfermidade vem, mas você não tem que aceitar ela e dizer que ela é tua. A minha é isso, o meu aquilo. Não é seu e não é sua. Diga, olha aqui, em nome de Jesus, espírito de enfermidade tal, sai daqui, porque aqui não é o teu lugar, eu não te aceito. Fique firme na fé, toma a medicação se é necessário, se você consultou e o médico prescreveu, tome ela e continue firme na tua fé. Eu já estou curado em nome de Jesus. Pega aquele remédio e abençoa ele, Senhor. Usa essa medicação aqui para mim, para que eu receba a minha cura no meu corpo físico. Você faz isso? Você usa a tua fé? Antes de sair da tua casa para consultar, ore e diga, Senhor, use o doutor, a doutora onde eu vou, para que ela veja, que ela ache o que está aí me incomodando, para que eu possa sanar isso, para que isso cesse da minha vida. É isso que você tem que fazer, gente. Nós precisamos orar antes, usar a nossa fé, buscar ajuda. Mas nós não podemos esmorecer, não. Você não vai fazer o diabo fugir de você se você disser, ah, Senhor, eu estou sendo tentado, tá tão difícil e pesado para mim. Não resista, né, irmão? Paulo, ele disse que a palavra de Deus é a nossa espada. Você só vai resistir ao diabo quando você falar a palavra. Foi assim que Jesus venceu no deserto. O tempo todo, enquanto ele foi tentado, ele resistiu e ele venceu falando, está escrito, Satanás. E dizia assim, assim, assim. A pessoa esquece. Ela esquece. Ela tem que se alimentar. Assim como eu me alimento todos os dias, eu tomo café, eu como um lanche, eu almoço, eu
faço um lanchinho de tarde, depois eu vou jantar, comer alguma coisa, eu também tenho que me alimentar aqui, ó. Se eu não me alimentar aqui, eu não venço nada, eu não faço nada. É aqui que a gente acha a resposta ali, o alimento, a direção para aquilo que nós precisamos. E quando nós fizemos isso, depois que nós passamos por um determinado período curto de sofrimento, de curto tempo, como diz aqui, nós seremos restaurados. Deus vai nos confirmar aquilo que eu declarei durante a luta. Eu já venci, eu já conquistei. Você não pode, eu sou mais que vencedor. Essa enfermidade já saiu. Depois que você resistir por um determinado período curto de tempo, você vai receber a confirmação e Deus vai te conceder forças e vai estabelecer-te firme sobre os alicerces. Os crentes não devem olhar somente para as suas próprias vidas, não só os crentes, todas as pessoas, todos nós, famílias e igrejas locais, mas levantar os olhos e contemplar a fraternidade evangélica, gente, por todo o mundo. Devemos nos solidarizar com os cristãos de todas as culturas sobre a terra. A graça do Senhor é abundante, generosa e poderosa para guardar a todos nós. Não nos esquecer de que o mundo todo, gente, irmãos, irmãs, homens de Deus, mulheres de Deus, estão passando por aflições, estão passando por problemas, por dificuldades, por enfermidades. É um período curto, não vai durar a vida inteira. Para você pode parecer algo eterno, mas não é. É um período curto, o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus é diferente. Por isso que nós precisamos ter paciência, a palavra diz: tem de paciência. Quando você passar por esta leve e momentânea tribulação, Deus vai te dar, Deus vai te restaurar. Ele restaura as tuas forças, Ele te dá força, Ele te dá vigor, vigor alcançado. Ele renova as tuas forças quando você busca nele. Por isso nós devemos buscar todos os dias, não só de vez em quando, não só quando o sapato aperta, quando a luta se levanta, as pessoas se lembram de Deus. Ai, meu Deus, ai, Deus, mas é só quando a luta vem? Não, é todos os dias, é nos alimentar da palavra, é orar, é dizer: Senhor, Tu é bom, mesmo quando Tu está enfrentando a pior luta da tua vida, Senhor, Tu é bom. Sabe aquele louvor que diz a bondade de Deus? Tu és fiel em todo tempo Tu és tão bom. Ele é bom porque Ele cuida da gente, Ele dá a palavra, Ele dá alimento, Ele dá o pão, mas eu tenho que buscar. Se eu não fizer uma comida para mim comer, se eu não colocar no meu prato, se eu não levar na minha boca, ela não vai parar aqui dentro sozinha. E assim é a palavra. Se eu não me alimentar dela, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não for na igreja ouvir a palavra, congregar, me alimentar, nossa, ontem que palavra abençoada no culto que nós ouvimos. Que palavra, que alimento que Deus nos deu, gente. É isso que nós precisamos para nossa alma, para a gente vencer, enfrentar as momentâneas, leves tribulações que iremos passar, fortalecidos e renovados na fé. Ontem eu peguei esse livrinho aqui, ó, e aqui eu estava lendo, e Deus falou muito comigo aqui, me deu essa palavra para trazer para vocês. Não fale negativo, fale o que está na palavra, o que Deus diz a teu respeito. Pare de falar ao contrário. Você não vai conseguir vencer se você continuar. E eu achei interessante, né? Ó, na boca, ó, fica com ela fechada. Se for para você falar o que não deve, bota uma fitinha, fica quieto. Quando vir algo, eu muitas vezes olho para algumas coisas, fica quieta, Eliane. Nessa fica, é verdade.
eu fico quieta. Observo, mas eu não falo. Porque se é para mim falar algo que não é para mim falar, que se é algo que é da carne, eu não vou dizer. Eu vou falar aquilo que vem do Espírito. Então eu quero que você fique com esta palavra no teu coração. Que Deus te dê o vigor, que Deus te dê a força, que Deus renove as tuas forças. Restaure a tua confiança, a certeza da vitória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. E oramos por todos os nossos irmãos do mundo inteiro, pelo nosso estado aqui no sul, pelo nosso país, pelos nossos irmãos do mundo todo que passam por lutas, aflições momentâneas, que o Senhor possa estar renovando as suas forças, dando vigor e renovando, abençoando todos aqueles que confiam, que eles estejam sendo postos em alicerces firmes através da sua fé na palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.